Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar todos os nossos irmãos que estão ouvindo esta Parashá. Hoje nós iremos falar sobre a Parashá Bereshit, que significa no princípio. No princípio, aonde tudo foi criado, aonde tudo foi feito pela palavra, que é a palavra do Eterno. Uma certa vez Yeshua disse: eu sou a palavra, né? E ele disse que a palavra dele é uma espada. E ele disse que passará os céus e a terra, porém a sua palavra não há de passar. Nisso nós entendemos que a palavra é tudo, e através da palavra foram criados, feitos, tudo que existe no mundo físico, no mundo de Olam Hazé, que significa o mundo inferior. Analisaremos os pontos que a Parashá Bereshit aborda. Primeiro, a criação do céu, Shamai, e o Eretz, que é terra. Segundo, criação dos seres aquáticos. Terceiro, a criação dos luzeiros, o grande e o pequeno, que é o sol e a lua. A criação dos animais que voam, dos animais selvagens, dos que se arrastam e dos animais domésticos. A criação da humanidade, imagem de Elohim, macho e fêmea, ele os criou à sua imagem, né? Isso é muito interessante notarmos isso, porque Elohim ele cria a humanidade à sua imagem e semelhança. A ordem do Eterno, no sexto, que diz: sejam férteis, multipliquem-se, dominem, alimentem-se das plantas que produzam sementes e frutos de várias espécies. No sétimo dia, o Eterno descansou de tudo que ele havia criado e abençoou este dia e o deu o nome dele de Shabat. Agora vamos fazer um comentário de cada ponto de uma forma profunda e histórica e teológica, né? A Parashá fala sobre a criação dos céus e da terra. Vamos analisar alguns pontos importantes e comentar sobre algumas fontes rabínicas e literaturas históricas. A palavra Shamai, que é céus, ou céu, vem da palavra Samaim, que quer dizer a água lá em cima. Flávio Joséfo foi um historiador e ele comenta a respeito de algo interessante. Quem foi Flávio Joséfo? Historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis, que registrou a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Yeshua, aonde muitos falam depois de Cristo, pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandadas por seu filho Tito, futuro imperador. As obras de Joséfo fornecem um importante panorama do judaísmo no século I. Ele relata que havia uma luz a qual Elohim a fez aparecer imediatamente, sendo assim fazendo a separação da luz e trevas, ou da luz a trevas. Moshe, que foi Moisés, chamou de um dia que Moshe ele escreveu a Torá, ou seja, os 5 livros de Moshe,
os 5 livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia. E ele chamou de um dia e não do primeiro dia, capítulo 1 do livro de História dos Hebreus. Ele, Flávio José, se reveza de comentar sobre a luz. E vamos entender. Por que ele se reserva de comentar sobre a luz? Veja só, analisando, a primeira coisa que Hashem, que é o Eterno, ele faz é: haja luz, e houve luz. Veja quão interessante isto é. Agora, que luz é essa? Porque depois, logo em seguida, ele cria o sol e a lua. E os dois têm um papel fundamental, que é de fornecer luz para o mundo inteiro. Os dois têm um papel. Um maior para brilhar durante o dia, que são 12 horas, e o menor para brilhar durante a noite. Veja como interessante é isto. E aonde está a luz? Veja só, em uma das literaturas rabínicas, o Rebbe Lubavitch relata que a luz própria que existia antes, a qual refere-se da palavra dita por Elohim, que é haja luz, ela desaparece após a criação dos dois grandes luzeiros, que é o sol e a lua. Ele dá uma explicação que diz: o Eterno viu que a luz primordial não só iluminava o mundo, tornando-se fisicamente visível para os seus futuros habitantes, mas também era boa, pois revelaria energia divina que sustenta tudo por dentro. E essa divindade divina não permitiria que a humanidade tivesse o livre-arbítrio. Portanto, o Eterno separou a bondade espiritual da luz de sua dimensão ótica simples e reservou esta qualidade de luz como recompensa para os justos no futuro messiânico. Veja, Rebbe Lubavitch, ele diz que o Eterno ocultou esta luz após a criação dos dois grandes luzeiros, a qual o Eterno fez. Por quê? Porque ela poderia influenciar no livre-arbítrio das pessoas, ou seja, o Eterno quer que o ser humano descubra ele, o Eterno, de uma forma espiritual, se esvaziando, se aprofundando, e não que algo venha ser motivo de motivação para que essa pessoa possa acreditar em Elohim, acreditar no Eterno. Seria muito fácil. Veja só, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: o Eterno, ele nos colocou nesta condição para que venhamos ter um propósito de trazer a sua Shekhinah, a sua presença, a sua palavra, o seu amor, a sua divindade através do mundo espiritual aqui no mundo físico. Esse é o papel de cada ser humano. Por isso as pessoas se entregam muito à vaidade, se apegam muito às coisas materiais e se esquecem que devem alimentar a sua vida espiritual através de buscar o Eterno de uma forma profunda. E o Rebbe Lubavitch nada mais nada ele diz que se esta luz estivesse aqui, ela influenciaria na vida de muitas pessoas para que elas não viessem ter o livre-arbítrio. Essa é uma posição dele que eu acho louvável, pode ser que sim, pode ser que não, e eu estou trazendo para vocês para nível de informação. Uma das literaturas que do Ariel Kaplan comenta: a palavra Tohu em hebraico, que significa caos, logo no primeiro capítulo do versículo 2 de Bereshit, ou seja, a palavra caos, que é Tohu,
em hebraico, e isto dá a ilusão que a terra era um caos. Veja, se a terra era um caos, ele disse: haja luz, e esta luz, ela fez separação do dia, das trevas e luz. Veja como importante essa luz significa para nós. E também Ariel Kaplan comenta em Jó 37, 21. Isso está em Jó 37, 21, você pode acompanhar. Entretanto, as pessoas não veem a luz que está brilhando no céu. Ou seja, essa luz existe, mas nem todos veem. As pessoas não conseguem ver, mas ela aparecerá. Ela aparecerá para os justos, conforme o Rebbe Lubavitch, no futuro messiânico. Vamos ver se as palavras do Rebbe está coincidindo com a Brit Hadashah, Geliana, Apocalipse 22, 5. Veja, o Rebbe Lubavitch, ele veio depois, de Apocalipse ser escrito, ok? Ele veio depois, E isso os nossos emissários, os nossos Shalia, eles que é Shaul, Paulo, Kefas, Pedro, Pedro, João e Yohanan, eles já sabiam disso, por isso eles relatam em uma das suas profecias, que é o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, ele diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor eterno os ilumina e reinarão por todo o sempre. Veja como importante isto é. E os nossos Shalias já sabiam disso. Ou seja, a palavra do Rebbe Lubavitch está em harmonia com a Brit Hadashah. Sabendo que a Brit Hadashah foi escrita muitos anos e muitos anos antes de Rebbe Lubavitch existir. Bem, há de se dizer que muitos dizem que a Brit Hadashah é um livro romano. Eu queria saber de onde eles tiram isso. Eu queria saber. Mas enfim, para um bom entendedor, para uma pessoa que compreende as escrituras e as literaturas judaicas do nosso povo, que estão em harmonia com a Brit Hadashah, não há problema de crer e de acreditar que a Brit Hadashah é um livro inspirado, que é a Halahá da Torá, ou seja, de uma maneira muito mais simples e profunda. Yeshua e os nossos emissários, eles escreveram a Halahá da Torá de uma maneira mais profunda e didática e bem simples, simples para os que amam a palavra, E muitas pessoas falam que a Brit Hadashah é um livro de Roma. Eu não entendo isso. Agora vejamos o que está escrito na Brit Hadashah. Vejam só, mais uma literatura da Brit Hadashah. Vamos ver o que está escrito em João e Yohanan 8,12. Vamos ler. João 8,12. Diz o seguinte: falou, pois, Yeshua outra vez: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, essa luz é Yeshua, essa luz é Ele. Por que, Gleidson, você tira essa conclusão que Yeshua é essa luz? Porque nós vamos ver daqui a pouco que antes que houvesse mundo, antes que fossem feitos os fundamentos das montanhas, antes que fosse feito a separação das águas, ele já era, ele já existia e se deleitava com o Pai em tudo que se fazia. Vamos ler isso aí.
Mas conforme está escrito em João 8:12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Olha quão importante. Em um outro versículo de João, capítulo 12, versículo 46, ele diz, vamos ver, 46, ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Veja só, o que é crer em Yeshua? É apenas acreditar? Não. O pensamento semita do nosso povo, o crer, é diferente do crer de hoje de muitos cristãos. Muitos cristãos dizem que isso é apenas acreditar e ponto. Não. Por quê? Porque o ímpio acredita no eterno, o macumbeiro e várias religiões acreditam no eterno. Mas o crer é algo que acompanha com obras, com evidência, com entendimento. É algo fundado na palavra. O crer do nosso povo semita, ele é desta maneira, diferente do crer dos cristãos que estão hoje aí em todos os lugares. E a gente não cansa de ver isso. Pessoas e pessoas e mais pessoas dizem: você tem que crer, você tem que crer. Peraí, mas esse crer não é apenas acreditar. Desculpe você que às vezes é cristão e está me ouvindo, né? Mas infelizmente eu tenho que te falar a verdade. Esse crer é infundável, é infundado, ele não tem estrutura, entendeu? Por isso nós devemos falar com o Eterno em tudo, está ligado ao Eterno. E isso vai fazer nós estarmos conectados e assim crermos de fato e de verdade. Veja só, ele disse: quem crê em mim não andará em trevas, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que nele crê em mim não permaneça nas trevas. Veja, em Provérbios, Geliana, agora vamos comentar sobre aquele caso, por que, né, que Yeshua é essa luz. Está escrito: então eu estava com ele e era o seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Provérbios 8:30. Em João, novamente em João, ele diz, João 17:5, ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja, ele tinha uma glória, ele vivia uma glória com o Pai, né? Em João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Eterno, e o Verbo era o Eterno. Veja só, muitas pessoas dizem e batem de frente, falam um monte de coisas sem entender. Yeshua é Adonai. As pessoas não entendem, falam assim: mas como que Yeshua é Adonai? Meus irmãos, compreendam uma coisa: este mundo, ele não é o único do universo de Ein Sof, do infinito, não. Este mundo é apenas um ponto negro no mundo do eterno. E para que ele viesse habitar neste mundo físico, ele se esvaziou. Ele se esvaziou-se e o eterno diminuiu-se, contraiu e veio habitar conosco e se fez carne. Isso não quer dizer que o céu, Olam Rabá, o mundo superior, ficou vazio. Não, o eterno ele veio e morou aqui, está aqui conosco no mundo inferior. Esse mundo é pequeno, esse mundo é minúsculo, é uma bactéria
no espaço. Esse mundo aí, vocês sabem disso, a ciência já mostra isso. Então é necessário, porque se o Eterno viesse e habitasse na sua totalidade neste mundo, este mundo não resistiria à sua magnitude, ao seu poder. Então é só entender. Veja só, nós temos o corpo, alma e espírito, se divide. Veja só, o corpo é a vestimenta da alma. Se o corpo morre, a alma volta para o Elohim, para o Eterno. Da mesma maneira, o Eterno se esvaziou e habitou entre nós. Se fez carne. Se fez carne. Isso não quer dizer que ele abandonou o seu estado lá original. Não, ele não abandonou. Poxa, e tem muitas pessoas que não compreendem, é lógico, né? Que isso é uma revelação que o Eterno dá. Por isso está escrito que quem não confessar que Yeshua é Adonai, o Espírito não revelou. Ele não vai revelar. Por isso as pessoas elas tendem a bater de frente com a palavra. Se você bater de frente com a palavra, o Eterno vai te condenar, ele vai te matar, porque a palavra é uma espada. Você tem que se render. Você tem que se render. Você tem que se dobrar como o trigo. Quando bate o vento, Ruach HaKodesh, quando bate o vento onde existe muitos trigos, os trigos se curvam ao Espírito. Só quem fica em pé é o joio, porque ele endurece a cerviz. Então se dobre. Aí sim Yeshua vai se revelar a você. Caso contrário, não vai se revelar. Isso nós temos provado e testificado isso. Em uma das suas palavras, em Provérbios 8, 22, 31, ele diz: o Senhor me possuía no princípio dos seus caminhos. Desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerado, quando não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se movessem assentados, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem os princípios do pó do mundo. Nem o pó do mundo foi feito. Quando eles preparavam os céus, vocês sabem o que é isso? Aí estava eu. Quem? Yeshua. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo. Veja quão importante isso é. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu manto. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-se no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Veja, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. E Bereshit fala que ele criou a humanidade. Veja só, quem era que estava com Adão? Yeshua. Yeshua é Adonai. Yeshua transfigurado. Diz os rabinos que quando os animais viam Yeshua, que é o Eterno, e via Adão, ninguém sabia se era o Eterno, se Adão era o Eterno ou se Yeshua era Adão. Por quê? Porque a glória que eles tinham eram iguais, idênticas, porque Adão infelizmente caiu, perdeu essa glória. Um significado importante da palavra Bereshit começa com a letra hebraica Bet, que vem de Berahá, bênção. Ou seja, se voltarmos ao princípio que é Bereshit, seremos uma bênção. Como voltarmos? Antes não existia Torá.
A Torá foi outorgada a Moshe e ao povo de Israel. Mas antes não existia a Torá. Antes existiam os princípios da vida. Veja como isso é importante. Ou seja, se nós voltarmos ao princípio da vida, nós teremos vida, nós teremos a Shalom, nós teremos a paz. Não estou dizendo que a Torá não é importante, pelo contrário, ela foi outorgada justamente para que possamos cumprir e viver por meio dela, né? É para isso. Por isso que Beit vem com Berahá de Bereshit, uma bênção. Componentes que regem nosso mundo. Qual é os componentes que regem o nosso mundo? O fogo, a umidade gasosa, o ar, a água líquida e a terra. O ser humano foi exatamente criado por estes componentes. O último vem de Elohim, que é o Ruha, que é o Espírito. Ou seja, somos formados de água, terra, água, ar, terra, água, ar e fogo. E por último, os 5, Ruha, que é o Espírito Divino. Nós fomos criados por estes componentes. Isso significa que nós devemos buscar entender isto. Veja só, o ar, a água, sem esses elementos o ser humano não vive. Sem esses elementos o ser humano não consegue viver. Veja, se estiver faltando algum desses componentes, e nisso engloba nutrientes para um corpo saudável, se a terra não produz os nutrientes necessários, iremos estar em falta. O corpo do ser humano vai estar em falta de hormônios, de tudo. E se a água também não produzir os nutrientes necessários, o corpo vai entrar em colapso. O que eu quero dizer com isso? Que venhamos ter uma alimentação saudável, uma alimentação desde o princípio, que é a alimentação de comer os legumes, frutas, ou seja, ser um vegetariano. Isso é interessante. Hoje as pessoas trocam o refrigerante pela água. Estão tomando veneno. Depois eu falo aqui na comunidade da AJN, que é a Associação Judaica Nazarena. Hoje nós falamos aqui. Você está se envenenando. Depois não reclama. As pessoas tendem a piorar e não a melhorar. Os desejos desenfreados de muitas pessoas têm levado elas à UTI, aos hospitais, a dependerem de remédios. Infelizmente, esse é um caos de saúde pública, de uma saúde que está podre. As empresas, os produtos que vendem nas gôndolas do supermercado, tudo cheio de veneno. Nada é natural. E nós, infelizmente, somos obrigados a estar indo no supermercado comprar esta porcaria. Desculpa o palavreado, mas é verdade. Poucos são as pessoas que comem coisas saudáveis, que procuram ler rótulos, os rótulos que estão nas embalagens, para ver o que tem ali. Pessoas vão comendo. Esses dias eu estava no supermercado. Antes eu fazia isso, tá? Mas hoje eu olho com olhar assim, poxa, o que a ignorância não faz? A mulher estava com crianças, né? E ali naquele carrinho tinha mais ou menos
uns 12 pacotes de 12 refrigerantes, né? 12 garrafas, são uns 2 pacotes com 6, e quase 7 potes, porque tinha uns outros pequenos, aqueles potes de 2 litros de sorvete. Veja, a natureza nunca produziu sorvete, a natureza nunca produziu suco, fruta ou refrigerante. Pelo contrário, a natureza sempre produziu desde o princípio frutos. Veja como isso é muito sério. Então que nós venhamos tomar cuidado. Volte ao princípio. Volte ao princípio. Você não precisa ser feliz para matar um animal e comer. Você não precisa. Coma as frutas, coma os legumes. Coma isso. Viva bem. Aproveita essa vida que você tem para viver bem. Praticar atividades físicas. Não ser um sedentário. Cuide da sua saúde. É um recado aí de amigo que eu dou para você, de irmão. Cuide da sua saúde, senão logo logo você pode estar no hospital. Explicação rabínica. Quando há eclipse no Sol e a Lua, isso significa que o Eterno está prestes a punir nações e pessoas. Isso é verdade. Isso é uma explicação rabínica, eles tiram isso e falam que toda vez que há um eclipse, significa que o Eterno vai punir aquela nação. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Está escrito isso aonde? Em Marcos 13, 24. Veja, isso é muito sério. Houve eclipse, cuidado. Cuidado que o Eterno vai fazer justiça. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá de seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Está escrito aonde? Isaías 13, 10, 13. Veja. E lá na Brit Hadashah está escrito: revelação do Eterno a Yohanan. Geliana capítulo 6, 12 diz: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Veja só, o que nós temos a entender? O Eterno, ele fez o sol para brilhar, justamente para nos dar a luz, né? Existe até uma música que diz que o Eterno, que o sol não cobra a luz que ele dá, né? O céu não cobra a luz que ele dá, e a lua também não. Veja, e um dos componentes interessantes que o sol fornece é o hormônio, a vitamina D. Se a pessoa ela não tem esse hormônio, na sua saúde, no seu corpo, vai causar um monte de danos. Então nós entendemos que a luz do sol, ela serve para os seres humanos, ou seja, a luz, o calor, serve para o ser humano. Está aí para brilhar durante o dia. Já imaginou se não estivesse luz do sol? Nós andaríamos em trevas, porque a lua não ia aparecer. Complicado. Então, o Eterno, para castigo e para
estabelecer a sua justiça, porque o homem também, cada dia que passa, está se tornando mais ignorante e arrogante e estúpido. O Eterno pune os homens, que não mais haverá a luz do sol, até o dia da sua ira. Veja com que os livros dos nossos sábios estão coincidindo, estão em harmonia com a Brit Hadashah e com o livro do profeta Isaías. Veja. Agora, por que estamos falando sobre isso? Para que você se volte para o Eterno, para que você se volte para Ele de uma maneira mais profunda, consciente. O nosso culto tem que ser um culto racional, um culto de buscar o Eterno de todo o vosso coração, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Se não tiver esses 3 requisitos, eu não vou conseguir buscar o Eterno, eu não vou conseguir ter segurança no Eterno, ter shalom, ter paz. Então faça enquanto há tempo, busque enquanto há tempo, pois o Eterno está a abater o mundo com a sua justiça. Por isso que nós temos que servir Ele com tremor e temor, né? Analisando o Leviatã, para nível de informação, os rabinos dizem que o Eterno fez um casal de Leviatã. Isso está lá no começo da criação, né? Não narra ali que o Eterno fez, só fala que fez os animais aquáticos, né? Assim sendo, o Eterno, temendo que eles procriassem, e com isso devastaria a terra, matou a fêmea, deixando somente o macho. E isso está escrito, vejamos, está escrito em Isaías 27:11, que diz: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Em Salmos 74:14 diz: fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento às feras do deserto. Poderás tirar com anzol o Leviatã? Não, de maneira nenhuma, né? Ou ligarás a sua língua com uma corda? De maneira nenhuma. Em Jó 41:1. Veja só, isso é muito interessante. O Leviatã, ele está no oceano. Em hebraico é Leviatã, ele está no oceano. Há de que se diga uma história que alguém viu algo muito grande, né? E ficou assustado no oceano. Diz os rabinos que existia 2. O Eterno matou a fêmea para que eles não viessem procriar. E ele vai aparecer no final de tudo, né? E obedecerá ao Eterno. O Eterno fez os animais e Deus aos seres humanos para dominá-los. Veja só, isso no início. Porém, o Eterno diz: eu não vos autorizo a matá-los para comê-los, pois não quero que ninguém confunda vosso domínio sobre a vida com o meu. Ou seja, a pessoa vai matar um animal, é como se ela tivesse pego esse domínio que pertence ao Eterno de matar algo. É Ele que faz isso, é Ele que dá vida, é Ele que mata, é Ele que toma conta de tudo, é Ele que é o dono de tudo. Então que o ser humano não viesse a agir da mesma forma, por isso que Ele não deu os animais por alimentos no princípio. Pois não quero que ninguém confunda vosso domínio sobre a vida com o meu. Deveis sempre ter consciência de que sois apenas criaturas. Eu só vos dei toda a planta que dá semente sobre a terra, frutos que serão para alimentos. Está escrito isso aonde? Likutei Simrot, volume 20, página 711, Rashi, ele escreve sobre isso. Veja, jamais podemos matar um animal e comê-lo.
Aí você diz assim: ah, mas lá na frente o Eterno concede. É lógico, o Eterno abre uma exceção para esses seres humanos. O Eterno permite que os animais, alguns, lógico, o Eterno estabelece quais são os animais, e também a lei de Sheritá, que é a lei do abate. Não pode se matar um animal com brutalidade. Não pode-se matar o animal por causa da brutalidade, por causa da demanda do ser humano, que estão famintos por carne. Hoje, a gente já viu e acompanhou, tem vários documentários, vários vídeos aí, declarações de pessoas, que os animais estão sendo brutalmente assassinados e mortos com brutalidade. Veja como isso é terrível. O Eterno não se agrada. Então o Eterno abriu exceção para o povo de Israel, porém existe a lei de Sheritá, que é a lei do abate, aonde eles falam que não causa dor ao animal. Veja. E o nosso povo, ele come comida kasher. Mas o Eterno não quer que os animais venham sofrer, que mesmo essa lei de Sheritá, os animais vão sofrer. O Eterno quer que o homem seja vegetariano. Veja, a formação do homem. Flávio Joséfo diz que o homem formado, que chamaria Adão, a qual o seu nome em hebreu significa ruivo. Isso está escrito lá no livro dele. Porque a terra de qual ele foi formado era de cor, dessa cor, ruiva. Página 76, Gênesis capítulo 1. Veja, Flávio José fala que o homem foi chamado de Adão, a qual em hebreu significa ruivo. Interessante isso, né? Só para nível de informação. Vamos lá, agora vamos entrar no Shabat. Um presente do Eterno. Comentar sobre o Midrash. Vamos comentar algo sobre o Midrash, diz assim. Mas primeiro vamos ler o que está escrito em Levítico 19:30. Guardareis os meus sábados e os meus santuários reverenciareis. Eu sou o Senhor. Levítico 26:2. Guardareis o meu sábado e reverenciarei o meu santuário. Eu sou o Senhor. Isaías 56:6 diz assim: e os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardam sábado, sábado, não profanando, e os que abraçam a minha aliança. Em Isaías 58:13 diz assim: se desviares o teu pé do Shabat, de fazer a tua vontade no meu santo dia, chamareis ao sábado de deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrareis, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falareis as tuas próprias palavras. Lucas 4:16 diz assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de Shabat, segundo era o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Veja, Yeshua, ele tinha o costume de ir para a sinagoga todo Shabat. Todo Shabat. Ou seja, era costume de nosso povo cultuar o Eterno no Shabat. E Yeshua foi para onde? Para a igreja? Não havia igreja. Ele foi para a sinagoga no Shabat. Atos 17:2 diz o seguinte: Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Veja, era costume de Yeshua e dos nossos emissários irem para a sinagoga no Shabat. Tinha igreja? Não existia igreja. Existia sinagoga. Por isso que nós, do judaísmo nazareno de São Paulo, nós temos o costume de estarmos na congregação todos os Shabbat, na Beit, né?
Isso é costume nosso, que é o do nosso povo antigo. Infelizmente, muitos, se apegando a muitas doutrinas, têm deixado o legalismo tomar de conta. O cuidado com o legalismo. O que é o legalismo? A atitude que consiste em considerar apenas as exigências do direito positivo, sem levar em conta o direito natural em princípios. Olha só que interessante. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais fariseus para comer pão, eles o estavam observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem doente. E Yeshua, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Vejam, porque o intuito deles era para saber e observar do que Yeshua iria errar. E eles sabiam que Yeshua curava no sábado. Eu pergunto a vocês, é errado fazer o bem no Shabat? Não, mas o legalismo, ele toma de conta de uma maneira horrível. O policial, ele pode trabalhar no Shabat? Sim. Por quê? Porque se não houver policiamento, os bandidos vão tomar de conta da cidade, vão roubar. O médico pode trabalhar no Shabat? Sim. Por quê? Porque ele cuida da vida. E Yeshua está priorizando a vida, o princípio. O princípio é que manda. O princípio está acima da Torá. O princípio está acima do Shabat. O amor à vida está acima do Shabat. Mas o legalismo, o farisaísmo, os fariseus com a cabeça em volta no legalismo, achavam que ele estava errando. Veja como isso é interessante, porque os líderes que são legalistas, eles vão influenciar a massa, né? Muito sério isso. Eles, porém, calaram-se e, tomando, o curou e despediu. Se eu fosse Yeshua, eu sei que eu nunca vou ser, né, longe de mim tal coisa, mas se eu fosse ele, eu falava assim: olha, cura aí vocês aí, já que vocês são. Mas Yeshua, ele sabia o que estava fazendo, né? E respondeu-lhes, disse: qual será de vós o quê? Caindo-lhe num poço, em dia de Shabat, o jumento ou o boi, o não tire logo. Vai deixar o jumento lá no buraco? Vai deixar o jumento no buraco? Vai deixar o boi no buraco? Vai deixar seu familiar morrendo? Não, a prioridade é a vida. E nada lhe podiam replicar sobre isso. Lucas 14, 1, 16. Muito interessante. Revelação. Na Torá, no capítulo 1 de Bereshit, existe a palavra Elohim 32 vezes. Isso faz alusão a 32 caminhos de Elohim que o homem deve percorrer. Isto é, esses 32 caminhos estão gravados na coluna do ser humano, que são os 32 ossos que ligam a cabeça, que comanda tudo. Está escrito no livro de Ariel Kaplan. Veja só, o que nós entendemos com isso? De acordo com a literatura rabínica, esses 32 caminhos, que são os 32 nomes do Eterno que está vinculado na palavra Bereshit, capítulo 1, Elohim, a palavra Elohim aparece 32 vezes. E diz Ariel Kaplan que esses 32 são os 32 caminhos que o homem deve percorrer. E ele diz também, alguns outros rabinos dizem também que quando se alcança esses 32 caminhos, a pessoa se eleva e o Eterno a tira do mundo. Foi o que aconteceu com Enoque. Enoque, dizem eles, que ele alcançou os 32 caminhos.
Geralmente, os nossos patriarcas alcançaram os 10 caminhos, que significa a Torá, ou seja, os princípios da vida. Eles não tinham Torá, mas os princípios da vida. E este caminho está gravado nos nossos ossos, está gravado na coluna do ser humano. Por isso que de baixo para cima existe 32 ossos que são ligados à cabeça. Ou seja, Ariel Kaplan dá uma ilusão em profundidade que o homem deve percorrer esses 32 caminhos para chegar no cabeça. Veja, o Eterno falando sobre isso, em um dos livros de Deuteronômio, ele diz: esse povo me tentou 10 vezes no deserto. Ou seja, o limite de tentação que o povo estabeleceu, pondo o Eterno à prova, isso causou a morte deles no deserto. Os 10 caminhos. Veja, o Eterno, sabendo que o homem jamais alcançaria os 32 caminhos, quanto mais 10. Ou seja, o Eterno, sabendo que o homem não alcançaria os 10 caminhos, quanto mais 32. Ele enviou Yeshua, desde a fundação do mundo. Lógico, agora sabemos disso. Enviou Yeshua, e Yeshua ele diz: eu sou o caminho. Agora não é mais 10 e nem 32. A verdade e a vida. Quem vem a mim terá vida. E ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ou seja, agora é o Eterno que está levando até Yeshua, no caminho. Aí você diz: então agora está mais fácil. Não, pelo contrário, agora está mais difícil. Porque toda a explicação de Yeshua é dada de uma forma mais simples, mais profunda, em parábolas, em ensinamentos. Nós não vemos nenhuma vez Yeshua se contradizendo. Nós não vemos o Eterno se contradizendo em nada. Salmos 81:3 diz assim: se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Em Provérbios 23:26 diz o seguinte: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Em João 14:6 disse: sabendo o Eterno que o homem não seria capaz de percorrer esses caminhos de justiça, o Eterno reduziu este caminho a Yeshua. Por isso ele disse-lhes Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Eterno fez homem e mulher. Veja, o Eterno, ele imprimiu esses caminhos em nós. Porém, hoje, temos que buscar Yeshua como o caminho. E aí ele vai nos levar até o Eterno. Ponto. Veja que as palavras do Rabino Ariel Kaplan estão de acordo com a Brit Hadashah. Veja que a Brit Hadashah, ela veio muito antes de Ariel Kaplan. Isso é interessante. Mudando, o Eterno fez o homem e mulher e os colocou no Éden. Porém, a mulher desobedeceu ao Eterno e fez o seu marido também desobedecer ao Eterno. E comerás pó da terra todos os dias. Depois da desobediência, o que o Eterno estabeleceu para a serpente? Comerás pó da terra todos os dias. Você não vê a serpente comendo terra aí, não. Mas isso é algo espiritual. O que a serpente representa? Ha-Satan. Veja só. E comerás pó da terra. Nós somos feitos de quê? Lembra-se que lá no começo nós falamos, somos feitos de 4 elementos, 5 com Ruha. E um desses elementos é o pó. E a serpente, toda vez que pecamos e erramos, a serpente come de nós. Como assim? O livro do Zohar, a palavra selecionada do Rabbi Ariel Ben Sion,
diz: todas as vezes que a pessoa comete pecados de iniquidade em sua alma, cria-se escamas de serpente. Ou seja, nossos pecados e iniquidades alimentam a serpente que é a Satã. Veja, alimenta. Isso é muito sério, muito sério. Então o que nós aprendemos com isso? Se apegue a Yeshua e não cometa iniquidade, pois Satã conhece seus filhos. Satã se alimenta da iniquidade. Tem muito mais coisas, eu não vou falar porque é muito extenso. O primeiro homicídio, Caim mata Abel. O primeiro homicídio. Veja só, o irmão matou o outro. Que triste. A maldade, sem os princípios da vida, aconteceu esse caso. Só para a gente ter uma ideia de que se não houver e não tiver princípios, que é a palavra Bereshit, que vem de Berahá, que é bênção, nós vamos cometer homicídios, vamos cometer iniquidade. O primeiro caso de poligamia, Adá e Silá, mulher de Lameque, capítulo 4, 19. Veja, o primeiro caso de poligamia, o homem casou com 2 mulheres. Se o Eterno quisesse que o homem casasse com 2 mulheres, ou que o homem casasse com outro homem, ou que mulher casasse com outra mulher, o Eterno tinha feito 2 Evas ou 2 Adãos. Ou o Eterno tinha feito Adão com 2 Evas. O princípio da vida é casar com o homem casar com a mulher e a mulher casar com o homem. Tem que ser sexo oposto. O princípio da vida, macho e fêmea os criou e os abençoou. Se você muda isso, daqui a pouco você vai ver a chicotada. Você muda isso aí, você vai ver a lapada, como a gente diz aqui na congregação. Você vai ver a justiça vir sobre a tua vida. Veja, isso é muito sério. Mulheres que se relacionaram com os anjos, a qual deu origem aos Nefilim, livro de Enoque, quando Adonai viu que o povo era muito ímpio e sem princípios, que suas ações e imaginações de seus corações sempre pendiam para o mal, resolveu dar cabo dos seres humanos. Veja, aí nós adentramos na palavra Noa, que daqui a pouco nós estamos comentando nosso Parashot, né? É lógico que o livro de Gênesis ele é muito amplo, não tem como nós ficarmos aqui explicando tudo, não dá. Mas nós pegamos algumas coisas que se relacionam com a Brit Hadashah. E Yeshua certa vez disse: não leste desde o princípio? Ou seja, é desde o princípio. O princípio é a base de tudo, meus irmãos. Se nós não nos apegarmos ao princípio que é Yeshua, obedecê-lo, se arrepender, ouvir a palavra, jamais vamos encontrá-lo. Eu deixo para vocês esta paraxá de Bereshit, né? E depois adentraremos na paraxá Noa, que é Noé, e vamos comentar também com algumas profundidades. E gostaria que você, né, se colocasse na dependência do Eterno, que você voltasse e analisasse o que você tem feito, o que você tem vivido, se isso agradou o Eterno até hoje. Será que não é bom você agora parar para raciocinar, pensar e voltar ao princípio, voltar à palavra, voltar a Ele com todo amor, com toda paz, com toda gevurá, com toda força, e assim buscar Ele. Uma certa vez Yeshua disse: aquele que não aborrecer a sua vida não é digno de mim. Nós temos que nos aborrecer. Em princípio, nós temos que nos aborrecer, porque até ontem você fazia coisas erradas, até ontem você era dono do seu entendimento, até ontem você era movido
movido ou movida de impulsos carnais. Hoje não. Hoje você tem que se voltar. E isso vai desagradar. E isso vai aborrecer a nossa carne. Então, se nós não aborrecermos a nós não vamos entrar no reino do Mashiach. Que essa palavra conforte o teu coração e que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a Shalom, hoje, amanhã e para todo sempre. Shalom a todos. Amém. Amém.